Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos. Quando são já 14 horas e 20 minutos, estamos todos aqui desde cedo da manhã. Acredito que os trabalhadores estão aqui porque o tema é de interesse deles, de interesse de todos nós, senão não estaríamos todos aqui sem almoço até essa hora. Secretário, eu quero só combinar uma coisa com a senhora. Nós vamos debater, a senhora agora aqui, vamos tratar num diálogo em tom razoável. Se a senhora fizer comigo o que a senhora fez com a vereadora Sônia, de gritar com a vereadora Sônia, eu vou pedir ao presidente que faça exatamente o que ele diz que faz com os manifestantes se manifestarem de novo, que suspenda a sessão. Porque aqui nós vamos conversar com respeito, eu e a senhora. Eu conheço o discurso, secretário. Conheço o discurso. Quando a senhora vem falando a respeito de muitos temas, inclusive do passado, não é a pauta da discussão da nossa reunião de hoje. Não é isso. Não é isso. O vereador Lelinho não lhe chamou aqui para isso, os vereadores não lhe chamaram para isso. Entendo que a senhora, como boa professora de história, queira, de fato, relembrar o passado. Mas eu quero tratar das questões do presente, porque é o presente que as pessoas hoje vivem. Só quero lhe colocar uma questão que é importante para esclarecer para a senhora, já aproveitar e esclarecer para o vereador Omar Gani. Eu fui CC na prefeitura, vereador, nunca escondi isso, fui convidado, não pelo PT, fui convidado pela minha irmã e fui convidado pelo professor Luiz Carlos Deibler. O resultado do meu trabalho foi tão bom, secretário, que hoje eu sou vereador, não sou suplente, sou vereador, eleito. O resultado do meu trabalho é tão bom que na última eleição, mesmo sem ser secretário, sem ter cargo de confiança no PT, eu fui mais votado. Essa é a diferença. Eu respeito quem trabalha, não importa se é CC ou se não é, secretário. Vamos fazer o debate no hoje. Vamos fazer o debate no que está acontecendo. Eu também gostaria, assim como a senhora, tem certeza, de que não estivesse um estado de greve hoje no município. Todos os vereadores aqui têm o mesmo pensamento. Nós gostaríamos que não tivesse greve, que não faltasse médicos nos postos de saúde, que a cidade fosse melhor do que é hoje, respeitando os avanços. Porque todos os governos tiveram avanços e retrocessos, apesar do governo do PT achar que só teve avanço. Só coisa boa. Crítica não se aceita. Sugestão não se aceita. E eu conversava com a senhora, numa conversa nossa, e eu, a partir daquele momento, eu passei a ter uma outra visão da sua pessoa. A senhora é autocrítica, sim. A senhora me dizia, Divaldo, nós do governo também temos as nossas contestações. É justo. Se vocês do governo, que são governo, que tem por necessidade de defender o governo, também tem as contestações, imagina quem não é governo. Agora, o que não pode é as pessoas que questionam o governo, secretário, eleito, legitimamente eleito, essas pessoas serem desrespeitadas. A senhora, com todo respeito e admiração que eu tenho pelo seu trabalho, a senhora não pode dizer que esse pessoal está fazendo uma brincadeira, que isso é um fato político, porque isso condena o seu passado. Remete que no seu passado a senhora também fez essa brincadeira e que também era um fato político. Isso está errado. Eu acho que a senhora se precipitou no argumento, a senhora acabou agindo na impulsão e usou um argumento inadequado. Aqui existe uma greve. Tem pessoas de tudo que é partido, secretário. Tem pessoas que não gostam da senhora aqui. Tem pessoas que não gostam de alguns vereadores aqui. Tem pessoas que não gostam de mim aqui. E eles não estão por mim, pela senhora e por vereador nenhum. Eles estão por eles. Isso tem que ser respeitado. Isso precisa ser respeitado. Quero complementar minha primeira rodada, já vou direto para a segunda, senhor presidente. O que acontece? Quando a senhora diz isso, a senhora ofende. E confesso que a senhora ofende quem hoje está aqui fazendo esse trabalho, que muitos até votaram na senhora.
E votaram em vereadores que estão aqui, em vereadores que não estão aqui. Quando a senhora diz, sou uma legalista, cumpro a lei, aí eu quero falar olhando para o procurador aqui dos sindicatos. Existe o princípio da legalidade, o princípio constitucional. A senhora conhece ele. O princípio da legalidade, em resumo, ele diz o seguinte, não vou ler ele aqui, porque senão vou terminar meu tempo, mas eu quero o resumo dele. Ao ente público, cabe fazer tudo que está previsto na lei. Ao gestor público, cabe fazer o que está ditado na lei, exarado na lei. Ao gestor privado, cabe fazer aquilo que não seja contra a lei. Secretário, só descumpriu esse princípio. A lei de greve, e direito de greve não é só de sindicato, só sabe disso. Direito de greve é dos trabalhadores. A lei da greve diz o seguinte, ó. É vedado a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência de hipóteses previstas no artigo 9º e 14º. Nenhuma contempla berçarista, nem merendeira, nem serviços gerais, secretário. Se a senhora de fato é legalista, como eu acredito que é, a senhora deve estar mal informada a respeito disso, porque a senhora é secretária de Educação, não tem o direito, não tem o dever de ter o conhecimento do que é legal e do que é ilegal. Mas a Procuradoria Jurídica do município tem, o procurador do sindicato está aqui, pode dizer isso. Se eu estiver mentindo, estou mentindo, Paulinho, no que eu estou falando? Não é fato? Essa lei não é a lei dos grevistas? O princípio da legalidade não é esse? Vocês não poderiam contratar. Secretário, eu entendo a sua preocupação. Mas a sua preocupação não pode estar acima da lei. Vocês não podem ser legalistas para o que convém e ilegais para o que não convém. Eu quero aproveitar e já dizer para o seu chefe de gabinete, eu estava na escola, o dia que nós fomos fazer as visitas. A hora que o senhor pegou o telefone para falar com a diretora, a hora que o senhor falou com a diretora, eu estava do lado dela. Eu vi a pressão que o senhor fez nela. Eu vi. Eu lhe disse que o senhor viria a esta casa como de fato pedi que o senhor viesse. Eu vi, assim como os outros vereadores, que ela, depois que o senhor falou com ela, ela silenciou. Ela silenciou a respeito do assunto do corte de luz e por que os vereadores estariam lá. O senhor tentou passar a culpa para ela. Construção de obra pública, a luz e a água, não é a escola que tem que dar. Vocês têm que dizer quem é que autorizou a dar isso para essa empresa. Essa empresa ganhou um contrato público, tinha que pagar a luz e a água. Essa empresa, como qualquer trabalhador que vai construir a sua casa, tem que pagar a luz e a água para levantar a sua casa. Agora a empresa que ganha um contrato no município vem usar a luz da escola, aumentando, dobrando a luz da escola e usar a água da escola. E o senhor se acha no direito de pegar o telefone e intimidar a diretora? Eu vi isso. Nem o senhor, que tem função gratificada para exercer seu cargo, nem qualquer servidor público, talvez a secretária não saiba disso, tem direito de fazer isso. Quero dizer para o senhor, que se eu tiver nesta casa alguma outra denúncia, eu irei fazê-lo com a Comissão de Direitos Humanos. Se a senhora secretária afirma com todas as letras que não há perseguição, eu acredito na sua palavra. Desconfio é da palavra dos seus liderados. Essa palavra que eu desconfio. Agora, que eu vi. Isto é fato. Outros vereadores estavam junto. Ela segurou as lágrimas depois que falou com o senhor. Por isso que eu pedi o telefone para falar com o senhor, dizer que era eu que estava ali. Por fim, secretária Janise, eu quero
dizer para a senhora que é ilegal, pode ser moral, mas é ilegal o que a secretaria está fazendo. Não vamos fazer a discussão política desse assunto, vamos fazer a discussão do que é legal e do que não é legal. Não é legal fazer as contratações como fizeram. Não é legal o jeito que fizeram, com recibo de autônomo. A prefeitura implementou a nota eletrônica, não tem mais o recibo. Não existe isso, nem isso pode fazer mais, Paulinho. Então é uma ilegalidade em cima da outra. Estou complementando. E eu anotei aqui dentro do princípio da legalidade apenas um trecho que eu quero passar para a senhora. A prática do gestor público não pode ser arbitrária, os quais não podem agir de acordo com as suas preferências e os seus valores pessoais, mas somente conforme o ditame da lei. Então eu entendo as suas preferências, entendo os seus valores, mas a senhora é norteada e é regida por uma lei, porque a senhora é agente público. Muito obrigado. Secretária, a respeito do orçamento que a senhora tinha me falado, e bom que agora podemos ter esse debate nesse tom, porque eu acho que esse tom que tem que ser o debate com todos os vereadores, como estamos agora, nós dois. Com relação ao orçamento e algumas dívidas, eu quero lhe dizer o seguinte, ó. O orçamento do município, ele vem numa crescente. No último ano, esse ano em exercício, nós temos um orçamento em 280 milhões. A grande parte desse orçamento vem de recursos transferidos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Uma outra parte da arrecadação municipal e uma outra parte de transferências voluntárias através dos recursos do governo federal. Esse município também está contraindo dívidas. Pode estar pagando as dívidas de outros, mas também está contraindo. Por exemplo, se parcelou a dívida com a CE, feita no governo passado. Se parcelou uma dívida do FUNPAS, parte da dívida do FUNPAS é do governo passado também. Tem esse financiamento de 30 milhões do Banco Mundial, do asfaltamento da Zona Leste. Não vai ser o prefeito Dudu que vai pagar isso. Se os próximos gestores vão pagar. A capacidade, concluindo, senhor presidente, a capacidade de endividamento do município se esgotou. Uma das formas, secretária, de resolver o problema desses funcionários é fazer um enxugamento naquilo que não é prioridade para o governo. Diminuir convênios, diminuir funções gratificadas, diminuir o custeio, diminuir alguns CCs, algumas secretarias. Não existe uma fórmula com um item. São vários itens capazes de, juntos, fazer com que o governo possa dialogar com os funcionários públicos e apresentar uma proposta no seu plano de carreira capaz de daqui para frente, porque para trás não tem como recuperar, daqui para frente estabelecer uma outra realidade. Então existe sim no orçamento meios para isso. Lógico que é importante que todos sentem e façam essa discussão, secretária Janice. Hoje nós de oposição, eu gostaria de essa contribuição que estou dando para a senhora ter vindo aqui, poder dar com o governo, enxergar aonde que o governo não pode cortar. Por que não pode dar? Eu sei, por exemplo, por minhas contas, que a cada R$1 no Vale Alimentação, nós temos um impacto, depende do mês, porque é dia trabalhado, de 76, 78 mil na folha. Mas eu sei por mim, não porque o governo tenha me apresentado isso, estou concluindo. Mas eu acho, eu entendo que a solução, secretário, é o governo chamar todos e fazer a discussão em torno de uma mesa e não chegar com uma proposta pronta. A vida toda foi com os sindicatos assim. Agora é que está tendo discussão. Estou concluindo, senhor presidente, só um minuto. Lhe peço só mais um minuto. A vida toda foi assim. Chegava lá, o valor era aquele, o sindicato batia o martelo, porque era inflexível. Agradeça esse movimento hoje de greve a esses trabalhadores, a esse trabalho sério, é que o vale saiu de 50 para R$2, é que as secretarias não estão tramitando aqui. Então houve avanço, secretária. E é importante respeitar isso, e eu entendo que nesse tom nós podemos chegar
a um denominador, porque o que nós queremos não é que cada vez fique pior. Nós queremos é que o cada vez melhor de fato exista.